Olá, aluno do 8º ano. Então hoje iniciamos a semana 3 do Plano de Estudo Tutorado, volume 7. Coloque a data de realização das atividades e destaque os conteúdos relacionados, que são coordenação e subordinação. Peço também que você se inscreva no meu canal e curta este vídeo. Na página 9, nós temos as atividades. Número 1. Leia o texto a seguir. Como as malas se perdem nos aeroportos? Pelas estatísticas, não parece um grande problema. 99% da bagagem aérea do mundo chega ao destino. Acontece que 1% restante representa uma pilha anual de 8 milhões de volumes, que somem por causa de procedimentos padrão ou por erros de percurso. A maioria do sumiço é uma questão de etiqueta. O adesivo identificador colocado na hora do check-in é a única informação sobre o destino da mala. Se a etiqueta estiver errada ou se cair durante o embarque e o desembarque, a mala vai para um lado e o dono para outro. Mas às vezes o dono da bagagem também tem culpa. Se a mala é despachada tarde demais, pode ficar pelo caminho por restrições de peso permitido. Conforme o check-in avança, os quilos a mais vão se acumulando. E só mais tarde descobre-se que algumas bagagens não podem entrar porque o limite de carga do avião foi ultrapassado. As malas desgarradas são normalmente reunidas em grandes depósitos bancados por muitas empresas. Por causa da quantidade de volumes, pode demorar semanas até que a mala volte de um desses lugares para o seu dono. Como cada devolução de mala perdida custa em média $100 para as companhias, 8 bilhões de dólares por ano, elas estudam medidas para diminuir as perdas, como banco de dados global e trocar as etiquetas por chips com radiofrequência. Atividade 2. Responda ao que se pede. Letra A. Segundo o texto, o volume de bagagens perdidas nos aeroportos ainda não é alarmante, mas não deixa de ser elevado. Como se explica o desvio de grande número de malas? Então, nós temos aqui uma explicação que está em verde. No primeiro parágrafo também temos uma explicação, mas você vai colocar com as suas palavras aí essa ideia que eu marquei no segundo parágrafo. Continuando, letra B. Na terceira oração, ou por erros de percurso, que sentido expressa a conjunção destacada? É muito fácil porque na semana passada nós estudamos isso, tá? Atividade aqui referente ao PET 2. Eu fiz a marcação em rosa. Então, a conjunção alternativa exprime escolha de pensamento. Então, pode ser o ou, o já, o ora, o quero, o seja. E tivemos um exemplo. Ou você vem conosco ou você não vai. Voltando aqui, letra C. No trecho, conforme o check-in avança, os quilos a mais vão se acumulando, que outras conjunções subordinativas podem substituir conforme na oração, conservando o mesmo sentido. Explique. No caso, aqui é uma pergunta, né? Qual seria a conjunção, né? Ou as conjunções? Nesse caso, eu vou lhe apresentar aqui as ideias da atividade 3, que é uma leitura, que fala sobre as conjunções subordinativas. Você lembra sobre aí as conjunções subordinativas? Lembra o que é uma oração subordinada? Vamos estudar essa parte. As conjunções subordinativas servem para ligar orações dependentes uma da outra e são divididas em 10 tipos. Conjunções integrantes introduzem orações subordinativas com função substantivas. Então, utiliza-se o que e o se. Então, nós temos como exemplo, quero que você volte já. Então, quem quer alguma coisa. Quero o quê? Que você volte já. Tá vendo? Como que nós pensamos aqui que uma oração precisa da outra. Aqui nós temos outro exemplo. Não sei se devo voltar lá.
Então, se eu sei de alguma coisa, ou se não sei, né, no caso. Então, perceba essa questão e perceba que nós temos dois versos, olha, dois verbos, né, no caso, duas orações, tá? Então, eu tenho sei e tem o devo. No caso, tem uma locução verbal aqui. Conjunções causais. Introduzem orações subordinativas que dão ideia de causa. Então, nós temos quais as conjunções? O que, o porquê, o como, o pois, o visto que, o já que, uma vez que. Então, nós temos o exemplo. Não fui à aula porque choveu. Como fiquei doente, não pude ir à aula. Então, presta bastante atenção nessa questão da causa, para não confundir com as questões das conjunções coordenativas, aquelas que nós estudamos, né, sobre as explicativas. As conjunções comparativas introduzem orações subordinadas que dão ideia de comparação. Então, utiliza-se as conjunções que, do que, o como. Nós temos como exemplo: meu professor é mais inteligente do que o seu. Então, olha a ideia de comparação. As conjunções concessivas iniciam-se orações subordinadas que exprimem um fato contrário ao da oração principal. Então, nós temos o embora, o ainda que, mesmo que, se bem que, posto que, apesar de que, por mais de que, por melhor que, e temos o exemplo: vou à praia embora esteja chovendo. Conjunções condicionais. Iniciam orações subordinadas que exprimem hipótese ou condição para que o fato da oração principal se realize ou não. Então, nós temos as conjunções caso, contanto, que, salvo se, desde que, a não ser que, e temos os exemplos: se não chover, irei à praia. Então, essa ideia de possibilidade. Temos também as conjunções conformativas. Então, iniciam-se as orações subordinativas que exprimem acordo, concordância de um fato com o outro. Então, nós temos as conjunções segundo, como, o conforme. Então, exemplo: cada um colhe conforme semeia. Eu vou voltar no material acima, porque você já chegou aí nessa ideia que era da questão aqui da letra C. Letra D. Transcreva do final do segundo parágrafo a oração introduzida pela conjunção por quê. Essa conjunção exprime sentido de causa ou explicação. Por quê? Então, aqui eu fiz um destaque, olha: algumas bagagens não podem entrar porque o limite de carga do avião foi ultrapassado. Então, perceba essa questão. Eu acabei de explicar essa ideia aqui quando eu falei das conjunções causais. Então, olha essa ideia de causa, pensa bem, tá? E aí você pode justificar a partir do que tem aí na explicação. No caso aqui, eu vou continuar a explicação da conjunção consecutiva. Olha, iniciam-se orações subordinadas que exprimem a consequência ou efeito do que se declara na oração principal. Então, nós temos aí o que, de forma que, de modo que, de maneira que, e o exemplo: foi tamanho susto que ela desmaiou. As conjunções temporais, que é muito fácil, né? No caso, dá essa ideia de tempo. Então, nós temos as conjunções logo que, antes que, quando, assim que, sempre. Exemplo: quando as férias chegarem, viajaremos. Então, nós temos o quando, que é a ideia de tempo. Depois, nós temos as conjunções finais, iniciam-se orações subordinadas que exprimem uma finalidade. Então, nós temos as conjunções a fim de que, para que. É interessante você ir marcando aí as conjunções, olha, e fazer uma tabelinha aí no seu caderno, tá? Ou no seu material. E aqui nós temos as conjunções finais. Iniciam-se as orações subordinativas que exprimem uma finalidade, a fim de que, para que, e aí nós temos como exemplo: estamos aqui para que ele fique tranquilo. E por fim, as conjunções proporcionais. Iniciam-se orações subordinadas que exprimem concomitância, simultaneidade, à medida que, à proporção que, ao passo que, quanto mais, quanto menos, quanto menor, quanto melhor. E temos o exemplo: quanto mais trabalho, menos recebo.
Para complementar, eu tenho uma tabelinha aqui que é bem interessante. Você pode fazer esse resumo no seu caderno copiando, é só colocar no pause. Para finalizar, nós temos aqui a última mensagem. Você percebeu que ao elaborar um texto é necessário que seu autor organize as orações e os parágrafos de modo a estabelecer uma sequência coerente. Como vimos, existem palavras que são responsáveis pelas relações de sentido construídas ao longo do texto, como relações de adversidade, de adição, de conclusão, causa, consequência, entre outras. Com certeza, você ainda vai estudar muito sobre essa questão, tá? Então, se você entendeu pelo menos um pouco, já está bom, tá? Dessa forma eu finalizo essa videoaula. Espero aí que você tenha gostado. Tenha uma boa semana e um grande abraço.